Subtítulo: A primeira reforma agrária da América Latina. Um século e meio de derrotas para José Artigas. Ao ataque de lança ou golpes de facão, foram os expropriados os que realmente combateram, quando despontava o século XIX, contra o poder espanhol nos campos da América Latina. A independência não os recompensou. Traiu as esperanças dos que tinham derramado seu sangue. Quando a paz chegou, com ela se reabriu uma época de cotidianas desditas. Os donos da terra e os grandes mercadores aumentaram as suas fortunas, enquanto se ampliava a pobreza das massas populares oprimidas. Ao mesmo tempo, e ao ritmo das intrigas dos novos donos da América Latina, os 4 vice-reinados do Império Espanhol se quebraram em pedaços e múltiplos países nasceram como cacos da unidade nacional pulverizada. A ideia de nação que o patriciado latino-americano engendrou se parecia muito com a imagem de um porto ativo, habitado pela clientela mercantil e financeira do Império Britânico, com latifúndios e socavões à retaguarda. A legião de parasitas que recebera os comunicados da Guerra de Independência, dançando o minueto nos salões das cidades, brindava pela liberdade de comércio em taças de cristais britânicos. Puseram na moeda as mais altissonantes palavras de ordem da burguesia europeia. Nossos países se colocaram ao serviço dos industriais ingleses e dos pensadores franceses. No entanto, qual burguesia nacional era a nossa? Formada pelos donos de terras, os grandes traficantes, comerciantes e especuladores, os políticos de fraques e doutores sem raízes? A América Latina logo teve suas constituições burguesas, muito envernizadas de liberalismo, mas em compensação, não teve uma burguesia criadora no estilo europeu ou norte-americano, que se propusesse a missão histórica do desenvolvimento de um capitalismo nacional pujante. As burguesias dessas terras nasceram como simples instrumentos do capitalismo internacional, prósperas peças da engrenagem mundial que sangrava as colônias e semicolônias. Os burgueses de vitrina, agiotas e comerciantes que assambarcaram o poder político, não tinham o menor interesse em impulsionar a ascensão das manufaturas locais, já mortas ao nascer quando o livre-cambismo abriu as portas à avalanche de mercadorias britânicas. Seus sócios, os donos das terras, não estavam, por sua vez, interessados em resolver, abre aspas, a questão agrária, fecha aspas, senão na medida de suas próprias conveniências. O latifúndio consolidou-se sobre o saque ao longo do século XIX. A reforma agrária foi, na região, uma bandeira precoce. Frustração econômica, frustração social, frustração nacional. Uma história de traições sucedeu à independência. A América Latina, desgarrada por suas novas fronteiras, continuou condenada à monocultura e à dependência. Em 1824, Simão Bolívar ditou o decreto de Trujillo para proteger os índios do Peru e reordenar ali o sistema de propriedade agrária. Suas disposições legais não feriram em absoluto os privilégios da oligarquia peruana, que permaneceram intactos apesar dos bons propósitos do libertador, e os índios continuaram tão explorados como sempre. No México, Hidalgo e Morelos foram derrotados tempos antes e transcorreria um século antes que surgissem novamente os frutos de sua prédica pela emancipação dos humildes e a reconquista das terras usurpadas. No Sul, José Artigas encarnou a Revolução Agrária. Este caudilho, com tanta sanha caluniado e tão desfigurado pela história oficial, encabeçou as massas populares dos territórios que hoje ocupam o Uruguai e as províncias argentinas de Santa Fé, Corrientes, Entre Rios, Misiones e Córdoba, no ciclo heróico de 1811 a 1820.
Artigas quis lançar as bases econômicas, sociais e políticas de uma pátria grande nos limites do antigo vice-reinado do Rio da Prata, e foi o mais importante e lúcido dos chefes federais que combateram o centralismo aniquilador do Porto de Buenos Aires. Lutou contra os espanhóis e portugueses e finalmente suas forças foram trituradas pelo jogo de tenazes do Rio de Janeiro e Buenos Aires, instrumentos do Império Britânico, e pela oligarquia que, fiel ao seu estilo, o traiu tão logo se sentiu traída, por sua vez, pelo programa de reivindicações sociais do caudilho. Seguiam Artigas, lança na mão, os patriotas. Em sua maioria eram paisanos pobres, gaúchos rústicos, índios que recuperavam na luta o sentido da dignidade, escravos que ganhavam a liberdade incorporando-se ao exército da independência. A Revolução dos Cavaleiros, pastores, incendiava a pradaria. A traição de Buenos Aires, que deixou em mãos do poder espanhol e tropas portuguesas, em 1811, o território que hoje ocupa o Uruguai, provocou o êxodo maciço da população rumo ao norte. O povo em armas se fez um povo em marcha. Homens e mulheres, velhos e crianças, numa caravana de peregrinos sem fim. No norte, sobre o rio Uruguai, acampou Artigas, com as tropas de cavalo e carretas, e no norte estabeleceria, pouco tempo depois, seu governo. Em 1815, Artigas controlava vastas comarcas de seu acampamento de Purificación, em Paissandu. Que lhes parece que vi? Narrava um vigilante inglês. Abre aspas. O excelentíssimo senhor protetor da metade do Novo Mundo estava sentado numa cabeça de boi, ao lado de um fogão aceso no solo lodoso de seu rancho, comendo carne da churrasqueira e bebendo gin num chifre de vaca. Rodeava-o uma dúzia de oficiais andrajosos. Fecha aspas. De todas as partes chegavam a galope soldados, ajudantes e exploradores. Passeando com as mãos nas costas, Artigas ditava os decretos revolucionários de seu governo popular. 2 secretários, não existia papel, carbono, tomavam notas. Assim nasceu a primeira reforma agrária da América Latina, que se aplicaria durante 1 ano na província oriental, hoje Uruguai, e que seria feita em pedacinhos por uma nova invasão portuguesa. Quando a oligarquia abriu as portas de Montevidéu ao general Lecor e saudou-o como a um libertador, conduzindo-o sob um pátio a um solene Te-Deum, honra ao invasor, diante dos altares de catedral. Anteriormente, Artigas também havia promulgado um regulamento alfandegário que cobrava forte imposto da importação de mercadorias estrangeiras competitivas com as manufaturas e artesanatos da terra, de considerável desenvolvimento em algumas regiões hoje argentinas, compreendida nos domínios do caudilho, ao mesmo tempo em que liberava a importação de bens de produção necessários ao desenvolvimento econômico e adjudicava um gravame insignificante aos artigos americanos, como a erva mate e o tabaco do Paraguai. Os coiveiros da Revolução também enterrariam o regulamento alfandegário. O Código Agrário de 1815, Terra Livre, Homens Livres, foi, abre aspas, a mais avançada e gloriosa Constituição, fecha aspas, de quantas chegariam a conhecer os uruguaios. As ideias de camponeses e jovelanos, no ciclo reformista de Carlos III, influíram sem dúvida sobre o regulamento de Artigas, porém este surgiu definitivamente como uma resposta revolucionária à necessidade nacional de recuperação econômica e de justiça social. Decretava-se a expropriação e a repartição das terras dos, abre aspas, maus europeus e piores americanos, fecha aspas, emigrados por causa da Revolução e não indultados por ela. Tomava-se a terra dos inimigos sem qualquer indenização, e aos inimigos pertencia, dado importante, a imensa maioria dos latifúndios. Os filhos não pagavam pela culpa dos pais.
O regulamento lhes oferecia o mesmo que os patriotas pobres. As terras eram distribuídas de acordo com o princípio de que, abre aspas, os mais infelizes seriam os mais privilegiados, fecha aspas. Os índios tinham, na concepção de Artigas, o principal direito. O sentido essencial desta reforma agrária consistia em assentar sobre a terra os pobres do campo, convertendo em cidadão o gaúcho acostumado à vida errante da guerra e às tarefas clandestinas e contrabando em tempos de paz. Os governos posteriores da Bacia do Prata liquidaram a sangue e fogo o gaúcho, incorporando-o à força do trabalho de peão nas grandes fazendas. Mas Artigas quis torná-lo proprietário. Aspas. Os gaúchos insurretos começavam a gostar do trabalho honrado, levantavam ranchos e currais, plantavam as suas primeiras semeaduras. Fecha aspas. A intervenção estrangeira acabou com tudo. A oligarquia levantou a cabeça e vingou-se. A legislação desconheceu posteriormente a validade das doações de terras realizadas por Artigas. Desde 1820 até fins do século, foram desalojados a sangue e fogo os patriotas pobres que haviam sido beneficiados pela reforma agrária. Não conservariam, abre aspas, outra terra senão a de suas tumbas, fecha aspas. Derrotado, Artigas tinha marchado para o Paraguai para morrer só ao fim de um longo exílio de austeridade e de silêncio. Os títulos de propriedade por ele expedidos não valiam nada. O fiscal do governo, Bernardo Bustamante, afirmava, por exemplo, que se advertia à primeira vista a desprezibilidade que caracteriza os indigitados documentos. Fecha aspas. Enquanto isso, seu governo se apressava para celebrar, já restaurada, a primeira constituição de um Uruguai independente, desgarrado da pátria grande, por cuja consolidação Artigas tinha em vão lutado. O regulamento de 1815 continha disposições especiais para evitar a acumulação de terras em poucas mãos. Em nossos dias, o campo uruguaio oferece o espetáculo de um deserto. 500 famílias monopolizam a metade da terra total e, constelação do poder, controlam também as 3/4 partes do capital investido na indústria e no sistema bancário. Os projetos de reforma agrária acumulam-se uns sobre os outros no cemitério parlamentar, enquanto o campo se despovoa. Os desempregados se somam aos desempregados e há cada vez menos pessoas dedicadas às tarefas agropecuárias, segundo o dramático registro dos sucessivos recenseamentos. O país vive da lã e da carne, porém, em suas pradarias pastam, em nossos dias, menos ovelhas e menos vacas que no princípio do século. O atraso dos métodos de produção refletem-se nos baixos rendimentos da pecuária, entregue à paixão dos touros e carneiros na primavera, às chuvas periódicas e à fertilidade natural do solo e também das culturas agrícolas. A produção de carne por animal não chega nem à metade da que obtém a França ou a Alemanha, e a mesma coisa ocorre com o leite em comparação à Nova Zelândia, Dinamarca e Holanda. Cada ovelha rende 1 quilo menos de lã do que na Austrália. Os rendimentos do trigo por hectare são 3 vezes menores do que os da França e, no milho, os rendimentos dos Estados Unidos superam em 7 vezes os do Uruguai. Os grandes proprietários que aplicam seus lucros no exterior passam seus verões em Punta del Este, nem no inverno, de acordo com a sua própria tradição, residem em seus latifúndios, os quais visitam de vez em quando, de teco em teco. Há um século, quando se fundou a Associação Rural, 2/3 de seus membros tinham já seu domicílio na capital. A produção extensiva, obra da natureza e dos peões famintos, não dá maiores dores de cabeça. E certamente oferece lucros. As rendas e os lucros dos capitalistas pecuários
somam não menos de 75 milhões de dólares por ano atualmente. Os rendimentos produtivos são baixos, mas os lucros são altos por causa dos baixíssimos custos. Uma paisagem sem homens e os maiores latifúndios ocupam, e não durante todo o ano, apenas 2 pessoas por cada 1.000 hectares. Nas aldeias, à margem das estâncias, acumulam-se miseráveis as reservas sempre disponíveis de mão de obra. O gaúcho dos postais folclóricos, tema de quadros e poemas, tem pouco a ver com o peão que trabalha na realidade terras grandes e estranhas. As alpargatas ocupam o lugar das botas de couro. Um cinturão comum, ou às vezes um simples barbante, substitui os largos cinturões com adornos de ouro e prata. Aqueles que produzem a carne perderam o direito de comê-la. Os crioulos raras vezes têm acesso ao churrasco crioulo, a carne suculenta e tenra, dourada nas brasas. Embora as estatísticas internacionais sorriam, exibindo rendas médias enganosas, a verdade é que o ensopado guisado de macarrões e tripas de capão constitui a dieta básica, carente de proteínas, dos camponeses no Uruguai. Subtítulo: Artêmio Cruz e a segunda morte de Emiliano Zapata. Exatamente um século depois do regulamento de terras de Artigas, Emiliano Zapata pôs em prática, em sua comarca revolucionária do sul do México, uma profunda reforma agrária. 5 anos antes, o ditador Porfírio Dias havia celebrado com grandes festas o primeiro centenário do Grito de Dolores. Os cavaleiros de fraque, México oficial, olimpicamente ignoravam o México, cuja miséria alimentava seus esplendores. Na República dos Párias, as rendas dos trabalhadores não haviam aumentado num só centavo desde o histórico levante do cura Miguel Hidalgo. Em 1910, pouco mais de 800 latifundiários, muitos deles estrangeiros, possuíam quase todo o território nacional. Eram playboys da cidade que viviam na capital ou na Europa e raramente visitavam as casas grandes de seus latifúndios, onde dormiam protegidos por altas muralhas de terra escura, sustentadas por robustos contrafortes. Do outro lado das muralhas, os peões se amontoavam em quartinhos de adobe. 12 milhões de pessoas dependiam, numa população total de 15 milhões, de salários rurais. As diárias se pagavam quase por inteiro nos pequenos armazéns das fazendas, traduzidas a preços altíssimos em feijões, farinhas e cachaça. A cadeia, o quartel e a sacristia tinham a seu cargo a luta contra os defeitos naturais dos índios, os quais, no dizer de um membro de uma família ilustre da época, nasciam, abre aspas, frouxos, bêbados e ladrões, fecha aspas. A escravidão, amarrando o trabalhador por dívidas que se herdavam ou por contrato legal, era o sistema real de trabalho nas plantações de sisal de Yucatán, nas de tabaco no Vale Nacional, nos bosques de madeira e frutas de Chiapas e Tabasco, nas plantações de seringueira, café, cana-de-açúcar, tabaco e frutas de Vera Cruz, Oaxaca e Morelos. John Kenneth Turner, escritor norte-americano, denunciou num esplêndido testemunho de sua visita que, abre aspas, os Estados Unidos converteram virtualmente Porfírio Dias num vassalo político e, em consequência, transformou o México em uma colônia escrava, fecha aspas. Os capitais norte-americanos obtinham direta ou indiretamente suculentos lucros de sua associação com a ditadura. Abre aspas. A norte-americanização do México, da qual tanto se vangloria Wall Street, dizia Turner, está se executando como se fosse uma vingança, fecha aspas. Em 1845, os Estados Unidos anexaram os territórios mexicanos de Texas e Califórnia,
onde restabeleceram a escravidão em nome da civilização. Na guerra, o México também perdeu os atuais estados norte-americanos de Colorado, Arizona, Novo México, Nevada e Utah, mais da metade do país. O território usurpado equivalia à extensão atual da Argentina. Aspas, coitado do México, diz-se desde então. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, fecha aspas. O resto de seu território mutilado sofreu depois a invasão das invasões norte-americanas no cobre, no petróleo, na borracha, no açúcar, no banco e nos transportes. O American Cordage Trust, filial da Standard Oil, não estavam em absoluto alheio ao extermínio dos índios, maias e iaquis nas plantações de sisal de Yucatán, campos de concentração onde os homens e as crianças eram comprados e vendidos como mulas, porque esta era a empresa que comprava mais da metade do sisal produzido e convinha-lhe dispor de fibras a preço barato. Outras vezes, a exploração da mão de obra escrava era direta, como descobriu Turner. Um administrador norte-americano contou-lhe que pagava os lotes de peões empregados a 50 pesos por cabeça, abre aspas, e o conservávamos enquanto durávamos. Em menos de 3 meses, enterramos mais da metade, fecha aspas. Em 1910, chegou a hora do desquite. México levantou-se em armas contra Porfírio Dias. Um caudilho do campo encabeçou a insurreição no sul. Emiliano Zapata, o mais puro dos líderes da revolução, o mais leal à causa dos pobres, o mais fervoroso em sua vontade de redenção social. As últimas décadas do século XIX tinham sido tempos de expoliação feroz para as comunidades agrárias de todo o México. Os povoados e as aldeias de Morelos sofreram a febril caçada de terras, águas e braços que as plantações de cana-de-açúcar devoravam em sua expansão. As fazendas açucareiras dominavam a vida do Estado e a sua prosperidade gerara engenhos modernos, grandes destilarias e ramais ferroviários para transportar o produto. Na comunidade de Anenecuico, onde vivia Zapata, e à qual pertencia de corpo e alma os camponeses indígenas, reivindicavam 7 séculos de trabalho contínuo sobre o solo. Estavam ali desde antes da chegada de Fernão Cortés. Os que se queixavam em voz alta marchavam para os campos de trabalho forçados em Yucatán, como em todo o estado de Morelos, cujas boas terras estavam em mãos de 17 proprietários. Os trabalhadores viviam muito pior do que os cavalos de polo, que os latifundiários mimavam em seus estábulos de luxo. Uma lei de 1909 determinou que novas terras fossem arrebatadas a seus legítimos donos e pôs fogo às já ardentes contradições sociais. Emiliano Zapata, o cavaleiro de poucas palavras, famoso porque era o melhor domador do estado e unanimemente respeitado por sua honestidade e coragem, fez-se guerrilheiro. Abre aspas, grudados no rabo do cavalo do chefe Zapata, fecha aspas, os homens do sul formaram rapidamente um exército libertador. Caiu Dias e Francisco Madeiro, nas ancas da Revolução, chegou ao poder. As promessas de reforma agrária não demoraram em dissolver-se numa névoa institucionalista. No dia de seu casamento, Zapata precisou interromper a festa. O governo tinha enviado as tropas do general Vitoriano Huerta para esmagá-lo. O herói convertera-se em bandido, segundo os doutores da cidade. Em novembro de 1911, Zapata proclamou seu plano de Ayala, ao mesmo tempo em que anunciava, abre aspas, estou disposto a lutar contra tudo e contra todos, fecha aspas. O plano advertia que a imensa maioria das gentes e cidadãos mexicanos não são mais donos senão do terreno que pisam, e propugnava pela nacionalização total dos bens dos inimigos da Revolução, a devolução a seus legítimos proprietários das terras usurpadas pela avalanche latifundiária e a expropriação da terça parte das terras dos fazendeiros restantes.
O plano de Ayala converteu-se num imã irresistível que atraía milhares e milhares de camponeses às fileiras do caudilho reformista. Zapata denunciava a infame pretensão de reduzir tudo a uma simples troca de pessoas no governo. A revolução não era feita para isso. Cerca de 10 anos durou a luta. Contra Dias, contra Madero, logo contra Huerta, o assassino, e mais tarde contra Venustiano Carranza. O longo tempo da guerra foi também um período de intervenção norte-americana contínuas. Os marines tiveram a seu cargo 2 desembarques e vários bombardeios. Os agentes diplomáticos urdiram diversas conjurações políticas e o embaixador Henry Lane Wilson organizou com êxito o crime do presidente Madero e seu vice. As mudanças sucessivas no poder não alteravam, em todo caso, a fúria das agressões contra Zapata e suas forças, porque elas eram a expressão não mascarada da luta de classe no fundo da Revolução Nacional. Era o perigo real. Os governos e os jornais bradavam contra as hordas vandálicas do general de Morelos. Poderosos exércitos foram enviados, um atrás do outro, contra Zapata. Os incêndios, as matanças, a devastação dos povoados foram, vez por outra, inúteis. Homens, mulheres e crianças morriam fuzilados ou enforcados como espias zapatistas, e as carnificinas seguiam o anúncio de vitória. A limpeza foi um êxito. Contudo, pouco tempo depois, voltavam a se acender as fogueiras nos móveis acampamentos revolucionários nas montanhas do sul. Em várias oportunidades, as forças de Zapata contra-atacavam com êxito até os subúrbios da capital. Depois da queda do regime de Huerta, Emiliano Zapata e Pancho Villa, o Átila do Sul e o Centauro do Norte, entraram na cidade do México como vencedores e fugazmente compartilharam o poder. Em fins de 1914, abriu-se um breve ciclo de paz que permitiu a Zapata pôr em prática, em Morelos, uma reforma agrária ainda mais radical do que a anunciada no plano de Ayala. O fundador do Partido Socialista e alguns militantes anarco-sindicalistas influíram muito nesses processos. Radicalizaram a ideologia do líder do movimento, sem ferir as suas raízes tradicionais, e lhe proporcionaram uma imprescindível capacidade de organização. A reforma agrária propunha-se a, abre aspas, destruir pela raiz e para sempre o injusto monopólio da terra, a fim de instituir um Estado social que garantisse plenamente o direito natural que todo homem tem sobre a extensão da terra necessária à sua própria subsistência e à sua família, fecha aspas. Restituíam-se as terras às comunidades e indivíduos despojados a partir da Lei de Desmortização de 1856, que fixava limites máximos aos terrenos, segundo o clima e a qualidade natural, e declarava propriedade nacional as fazendas dos inimigos da Revolução. Esta última disposição política tinha, como na reforma agrária de Artigas, um claro sentido econômico. Os inimigos eram os latifundiários. Formaram-se escolas de técnicos, fábricas de ferramentas e um banco de crédito rural. Nacionalizaram-se os engenhos e as destilarias, que se converteram em serviços públicos. Um sistema de democracias locais colocava nas mãos do povo as fontes do poder e a sustentação econômica. Nasciam e difundiam-se escolas zapatistas, organizavam-se juntas populares para a defesa e a promoção dos princípios revolucionários, uma democracia autêntica tomava forma. Os municípios eram unidades nucleares do governo e o povo elegia as autoridades, seus tribunais e sua polícia. Os chefes militares deviam se submeter à vontade das populações civis organizadas. Não era a vontade dos burocratas e generais que impunham os sistemas de produção e de vida. A revolução se enlaçava com a tradição e operava, abre aspas,
de conformidade com o costume e usos de cada povoado, ou seja, que se determinado povoado pretende um sistema comunal, assim será feito, e se outro povoado deseja o fracionamento da terra para reconhecer a sua pequena propriedade, assim se fará, fecha aspas. Na primavera de 1915, todos os campos de Morelos já estavam sendo cultivados, principalmente com milho e outros alimentos. Enquanto isso, a cidade do México padecia, por falta de alimentos, uma iminente ameaça de fome. Venustiano Carranza havia conquistado a presidência e ditou, por sua vez, uma reforma agrária, porém seus chefes não demoraram em apoderar-se desse benefício. Em 1916, se lançaram sobre Cuernavaca, capital de Morelos, e as demais comarcas zapatistas. As culturas que voltaram a dar frutos, os minerais, as peles e algumas maquinarias foram um espólio excelente para os oficiais que avançavam queimando tudo por onde passavam e proclamando, ao mesmo tempo, uma obra de reconstrução e progresso. Em 1919, um estratagema e uma traição terminaram com a vida de Emiliano Zapata. 1.000 homens emboscados descarregaram os fuzis sobre seu corpo. Morreu com a mesma idade de Che Guevara. Sobreviveu-lhe a lenda: o cavalo alazão que galopava só rumo ao sul pelas montanhas. Entretanto, não ficou só a lenda. Morelos inteira se dispôs a, aspas, consumar a obra do reformador, vingar o sangue do mártir e seguir o exemplo de herói, fecha aspas. E o país inteiro lhe fez eco. Passou o tempo e, com a presidência de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, as tradições zapatistas recobravam vida e vigor com a colocação em prática de reforma agrária por todo o México. Expropriaram-se, sobretudo sob seu período de governo, 67 milhões de hectares em poder de empresas estrangeiras ou nacionais, e os camponeses receberam, além da terra, créditos, educação e meios de organização para o trabalho. A economia e a população do país começaram a acelerar. Multiplicou-se a produção agrícola, enquanto o país inteiro modernizava-se e se industrializava. Cresceram as cidades e ampliou-se em extensão e profundidade o mercado de consumo. Contudo, o nacionalismo mexicano não derivou para o socialismo e, em consequência, como ocorreu em outros países que tampouco deram salto decisivo, não realizou cabalmente seus objetivos de independência econômica e justiça social. 1 milhão de mortos tinham tributado seu sangue nos longos anos de revolução e guerra, abre aspas, a um Huitzilopochtli mais cruel, duro e insaciável do que aquele adorado por nossos antepassados. O desenvolvimento capitalista do México, nas condições impostas pela subordinação ao imperialismo. Fecha aspas. Diversos estudiosos investigaram os sinais de deteriorização das velhas bandeiras. Edmundo Flores afirma, numa publicação oficial, que, atualmente, 60% da população total do México tem uma renda menor de $120 por ano e passa fome. Fecha aspas. 8 milhões de mexicanos não consomem outra coisa além de feijão, tortas de milho e pimenta. O sistema não revela suas profundas contradições somente quando caem 500 estudantes mortos na matança de Tlatelolco. Recolhendo cifras oficiais, Alonso Aguiar chega à conclusão de que há no México uns 2 milhões de camponeses sem terra, 3 milhões de crianças que não recebem educação, cerca de 11 milhões de analfabetos e 5 milhões de pessoas descalças. A propriedade coletiva dos ejidatários pulveriza-se continuamente e, com a multiplicação de minifúndios, se autofragmentam. Surgiu um latifundismo de novo cunho e uma nova burguesia agrícola dedicada à agricultura comercial em grande escala. Os donos de terra e os intermediários nacionais
que conquistaram uma posição dominante, driblando o texto e o espírito das leis, são, por sua vez, dominados num livro recente, foram incluídos nos termos and Company, da empresa Anderson Clayton. No mesmo livro, o filho de Lázaro Cárdenas diz que, abre aspas, os latifúndios simulados constituíram-se nas terras de melhor qualidade, nas mais produtivas, fecha aspas. O romancista Carlos Fuentes reconstruiu, a partir da agonia, a vida de um capitão do exército de Carranza, que vai abrindo caminho a tiros e com astúcia, tanto na guerra como na paz. Homem de origem muito humilde, Artêmio Cruz vai deixando para trás, com a passagem dos anos, o idealismo e o heroísmo da juventude. Usurpa terras, funda e multiplica empresas, faz-se deputado, sobe em sua brilhante carreira rumo aos cumes sociais, acumulando fortuna, poder e prestígio, com base nos negócios, subornos, especulação, grandes golpes de audácia e repressão a sangue e fogo dos índios. O processo do personagem parece o processo do partido que, grande impotência da Revolução Mexicana, virtualmente monopoliza a vida política do país em nossos dias. Ambos caíram para cima. Subtítulo: O latifúndio multiplica as bocas, mas não multiplica os pães. A produção agropecuária por habitante da América Latina é hoje menor do que na véspera da Segunda Guerra Mundial. Transcorreram 30 longos anos no mundo, a produção de alimentos cresceu, neste mesmo período, na mesma proporção em que, em nossas terras, diminuiu. A estrutura do atraso do campo latino-americano opera também como uma estrutura de desperdício. Desperdício da força de trabalho, da terra disponível, dos capitais, do produto e, sobretudo, desperdício das fugidias oportunidades históricas de desenvolvimento. O latifúndio e seu parente pobre, o minifúndio, constituem, em quase todos os países latino-americanos, o gargalo da garrafa que estrangula o crescimento agropecuário e o desenvolvimento de toda a economia. O regime de propriedade imprime a sua marca no regime de produção. 1,5% dos proprietários agrícolas latino-americanos possui a metade do total das terras cultiváveis, e a América Latina gasta, anualmente, mais de 500 milhões de dólares para comprar no estrangeiro alimentos que poderia produzir sem dificuldade alguma em suas imensas e férteis terras. Apenas 5% da superfície total é cultivada, a proporção mais baixa do mundo e, em consequência, o maior desperdício. Nas escassas terras cultivadas, os rendimentos são, além de tudo, muito baixos. Em numerosas regiões, há muito mais arados de madeira que tratores. Não se empregam, com raras exceções, as técnicas modernas, cuja difusão não só implicaria a mecanização dos trabalhos agrícolas, mas também o auxílio e o estímulo aos solos com o uso de adubos, herbicidas, sementes selecionadas, pesticidas e irrigação artificial. O latifúndio integra, às vezes, como um rei-sol, uma constelação de poder que, para usar a feliz expressão de Mara Zavala, multiplica os famintos, mas não os pães. Em vez de absorver mão de obra, o latifúndio é expulsa. Em 40 anos, a proporção de trabalhadores do campo na América Latina caiu de 63% para 40%. Não faltam tecnocratas dispostos a afirmar, aplicando mecanicamente receitas feitas, que isto é um índice de progresso. A urbanização acelerada, a migração maciça da população camponesa. Os desempregados, que o sistema vomita sem parar, afluem de fato para as cidades e ampliam seus subúrbios. No entanto, as fábricas, que também segregam desempregados à medida que se modernizam, não oferecem refúgio a esta mão de obra excedente e não especializada.
Os escassos progressos tecnológicos do campo aguçam o problema. Incrementaram-se os lucros dos donos da terra quando foram incorporados meios mais modernos na exploração de suas propriedades, porém mais braços ficaram sem atividade e tornou-se maior a brecha que separava ricos e pobres. A introdução de equipamentos motorizados, por exemplo, elimina mais empregos rurais do que os cria. Os latino-americanos que produzem os alimentos em jornadas de sol a sol sofrem normalmente de desnutrição. Suas rendas são miseráveis, a renda que o campo gera gasta-se nas cidades ou migra para o exterior. As melhores técnicas que aumentam os magros rendimentos do solo, mas deixam intacto o regime de propriedade vigente, não são uma bênção para os camponeses, embora contribuam para o processo geral. Não crescem seus salários nem sua participação nas colheitas. O campo irradia pobreza para muitos e riqueza para muito poucos. Os aviões particulares sobrevoam desertos miseráveis, multiplica-se o luxo estéril nos grandes balneários e a Europa ferve de turistas latino-americanos cheios de dinheiro, que descuidam do cultivo de suas terras, mas não se descuidam, é claro, do cultivo de seus espíritos. Paul Bairoch atribui a debilidade principal da economia do terceiro mundo ao fato de sua produtividade agrícola média só alcançar a metade do nível obtido nas vésperas da Revolução Industrial pelos países hoje desenvolvidos. Com efeito, a indústria, para se expandir harmoniosamente, requeria um aumento muito maior da produção de alimentos e de matérias-primas agropecuárias. Alimentos porque as cidades crescem e comem, matérias-primas para as fábricas e para a exportação, de maneira a diminuir as importações agrícolas e aumentar as vendas no exterior, gerando as divisas que o desenvolvimento requer. Por outra parte, o sistema de latifúndios e minifúndios implicam o raquitismo do mercado interno e, sem sua expansão, a indústria nascente perde terreno. Os salários de fome no campo e o exército de reserva cada vez mais numeroso de desempregados conspiram neste sentido. Os emigrantes rurais que vivem a bater nas portas das cidades empurram para baixo o nível geral de salários dos operários. Desde que a finada Aliança para o Progresso proclamou aos quatro ventos a necessidade da reforma agrária, a oligarquia e a tecnocracia não cessaram de elaborar projetos. Dezenas de projetos gordos, magros, largos, estreitos, dormem nas prateleiras dos parlamentos de todos os países latino-americanos. A reforma agrária já não é um tema maldito. Os políticos aprenderam que a melhor maneira de não fazê-la consiste em invocá-la continuamente. Os processos simultâneos de concentração e pulverização da propriedade da terra continuam olímpicos, seu curso na maioria dos países. Não obstante, as exceções começam a abrir caminho, porque o campo não é somente um viveiro de pobreza, é também um viveiro de rebeliões. Embora as tensões sociais agudas ocultem-se frequentemente, mascaradas pela resignação aparente das massas. O Nordeste do Brasil, por exemplo, impressiona à primeira vista como um bastião do fatalismo, cujos habitantes aceitam morrer de fome tão passivamente como aceitam a chegada da noite ao fim do dia. Entretanto, não está longe, afinal, o tempo da explosão mística dos nordestinos que combateram com seus messias apóstolos extravagantes, levantando a cruz e os fuzis contra o exército, para trazer a esta terra o reino dos céus, nem as furiosas marés de violência dos cangaceiros. Os fanáticos e os bandoleiros, utopia e vingança, deram razão ao protesto social, apesar de cego dos camponeses desesperados. As ligas camponesas recuperariam mais tarde, aprofundando-as estas tradições de lutas. O regime militar que tomou o poder do Brasil em 1964 não demorou em anunciar a sua reforma agrária. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária foi, como notou Paul Schilling, um único caso no mundo.
Em vez de distribuir terras para os camponeses, dedicou-se a expulsá-los para restituir aos latifundiários as extensões espontâneas invadidas ou expropriadas por governos anteriores. Em 1966 e 1967, antes do maior rigor da censura à imprensa, os jornais costumavam denunciar os saques, incêndios e perseguições que as tropas da polícia levavam a cabo por ordem do atarefado Instituto IBRA. Outra reforma agrária digna de uma antologia é a que se promulgou no Equador em 1964. O governo só distribuiu terras improdutivas, facilitando, ao mesmo tempo, a concentração das terras de melhor qualidade em mãos dos grandes latifundiários. A metade das terras distribuídas pela reforma agrária da Venezuela, a partir de 1960, eram de propriedade pública. As grandes plantações comerciais não foram tocadas e os latifundiários expropriados receberam indenizações tão altas que obtiveram esplêndidos lucros e compraram novas terras em outras zonas. O ditador argentino Juan Carlos Orgânia esteve a ponto de antecipar em 2 anos sua queda quando, em 1968, tentou aplicar um novo regime de impostos à propriedade rural. O projeto intentava tributar as improdutivas planuras peladas mais severamente do que as terras produtivas. A oligarquia do boi pôs a boca no trombone, mobilizou suas próprias armas no Estado-Maior e Orgânia teve que esquecer suas heréticas intenções. A Argentina dispõe, como o Uruguai, de pradarias naturalmente férteis que, sob o influxo de um clima benigno, lhe tem permitido desfrutar de uma prosperidade relativa na América Latina. Todavia, a erosão vai corroendo sem piedade as imensas planuras abandonadas que não são destinadas à cultura nem ao pastoreio, e o mesmo ocorre com grande parte dos milhões de hectares dedicados à exploração extensiva do gado. Como no Uruguai, embora em menor grau, essa exploração extensiva está no fundo da crise que sacudiu a economia argentina nos anos de 1960. Os latifundiários argentinos não mostraram maior interesse em introduzir inovações técnicas em seus campos. A produtividade é baixa porque convém que seja assim. A lei do lucro pode mais do que todas as leis. A extensão das propriedades, com a compra de novos campos, é mais lucrativa e menos arriscada do que a colocação em prática dos meios que a tecnologia moderna proporciona para a produção intensiva. Em 1931, a sociedade rural opunha o cavalo ao trator. Abre aspas. Agricultores, pecuaristas, proclamavam seus dirigentes. Trabalhar com cavalos nas tarefas agrícolas é proteger seus próprios interesses e os do país. Fecha aspas. 20 anos depois, insistia em suas publicações. Abre aspas. É mais fácil, disse um conhecido militar, que o pasto chegue ao estômago de um cavalo do que a gasolina ao tanque de um pesado caminhão. Fecha aspas. Segundo os dados da CEPAL, a Argentina tem, em proporção aos hectares de superfície arável, 16 vezes menos tratores do que a França e 19 vezes menos tratores do que o Reino Unido. O país que consome, também em proporção, 140 vezes menos fertilizantes do que a Alemanha Ocidental. Os rendimentos do trigo, milho e algodão da agricultura argentina são muito mais baixos do que os rendimentos dessas culturas nos países desenvolvidos. Juan Domingo Perón desafiou os interesses da oligarquia de terras da Argentina quando impôs o Estatuto do Peão e o cumprimento do salário mínimo rural. Em 1914, a sociedade rural afirmava, abre aspas, na fixação dos salários é primordial determinar o padrão de vida do peão comum. Às vezes, são tão limitadas as suas necessidades materiais que um resíduo tem destinos socialmente pouco interessantes. Fecha aspas. A sociedade rural continua falando dos peões como se fossem animais.
e a profunda meditação a propósito das curtas necessidades de consumo dos trabalhadores oferece, involuntariamente, uma boa chave para compreender as limitações do desenvolvimento industrial argentino. O mercado interno não se estende nem se aprofunda na medida suficiente. A política de desenvolvimento econômico que impulsionou o próprio Perón não rompeu nunca a estrutura de subdesenvolvimento agropecuário. Em junho de 1952, num discurso que pronunciou no Teatro Colón, Perón desmentiu que tivesse o propósito de realizar uma reforma agrária e a sociedade rural comentou oficialmente, abre aspas, foi uma boa dissertação, fecha aspas. Na Bolívia, graças à reforma agrária de 1952, melhorou visivelmente a alimentação em vastas zonas rurais do altiplano, tanto que até se comprovaram mudanças na estatura dos camponeses. Todavia, o conjunto da população boliviana consome ainda apenas 60% das proteínas e a quinta parte do cálcio necessário nas dietas mínimas. Nas áreas rurais, o déficit é ainda mais agudo do que essas médias. Não se pode dizer de modo algum que a reforma agrária fracassou, mas a divisão das terras altas não bastaram para impedir que ela gaste, em nossos dias, a quinta parte de suas divisas para importar alimentos do estrangeiro. A reforma agrária que o governo militar do Peru pôs em prática, em 1969, mostrou ser, desde o início, uma séria experiência de mudança em profundidade. A respeito da expropriação de alguns latifúndios chilenos por parte do governo de Eduardo Frei, é justo reconhecer que abriu o leito à reforma agrária radical tentada por Allende. Subtítulo: As 13 colônias do Norte e a importância de não nascer importante. A apropriação privada da terra sempre se antecipou, na América Latina, ao seu cultivo útil. Os traços mais retrógrados do sistema de posse atualmente vigente não provêm da crise, mas nasceram durante os períodos de maior prosperidade. Ao contrário, os períodos de depressão econômica apaziguaram a voracidade dos latifundiários pela conquista de novas extensões. No Brasil, por exemplo, a decadência do açúcar e o virtual desaparecimento do ouro e diamante tornaram possível, entre 1820 e 1850, uma legislação que assegurava a propriedade da terra a quem a ocupasse e a fizesse produzir. Em 1850, a ascensão do café como novo produto rei determinou a sanção da Lei de Terras, cozinhada segundo o paladar dos políticos e dos militares do regime oligárquico, para negar a propriedade aos que nela trabalhassem, na medida em que abriam-se até o sul e o oeste os gigantescos espaços inteiros do país. Esta lei, abre aspas, foi reforçada e ratificada desde então por uma copiosíssima legislação que estabelecia a compra como única forma de acesso à terra e criava um sistema cartorial de registro que tornava quase impraticável que um lavrador pudesse legalizar sua posse. A legislação norte-americana da mesma época se propôs ao objetivo oposto para promover a colonização interna dos Estados Unidos. Gemiam as carretas dos pioneiros que estendiam a fronteira às custas de matanças dos índios até as terras virgens do oeste. A Lei Lincoln de 1862, o Homestead Act, assegurava a cada família a propriedade de lotes de 65 hectares. Cada beneficiário se comprometia a cultivar sua parcela por um período não menor do que 5 anos. O domínio público colonizou-se com uma rapidez assombrosa. A população aumentava e se propagava como uma enorme mancha de óleo sobre o mapa. A terra acessível, fértil e quase gratuita atraía os camponeses europeus como um imã irresistível. Cruzavam o oceano e também os Apalaches rumo às pradarias abertas. Foram os granjeiros livres, assim,
os que ocuparam os novos territórios do centro e do oeste. Enquanto o país crescia em superfície e em população, criavam-se fontes de trabalho agrícola para evitar o desemprego e, ao mesmo tempo, gerava-se um mercado interno com grande poder aquisitivo e enorme massa dos granjeiros proprietários para sustentar o desenvolvimento industrial. Em compensação, os trabalhadores rurais que há mais de um século mobilizavam com ímpeto a fronteira interior do Brasil não foram nem são famílias de camponeses livres em busca de uma nesga de terra própria, como observa Darcy Ribeiro, mas trabalhadores braçais, contratados para servir aos latifundiários que previamente tomavam posse dos grandes espaços vazios. Os desertos interiores nunca foram acessíveis à população rural. Em proveito alheio, os trabalhadores foram abrindo o país a golpes de facão através das selvas. A colonização foi uma simples extensão da terra latifundiária. Entre 1950 e 1960, 65 latifúndios brasileiros absorveram a quarta parte das novas terras incorporadas à agricultura. Esses dois sistemas opostos de colonização interior mostram uma das diferenças mais importantes entre os modelos de desenvolvimento dos Estados Unidos e da América Latina. Porque o norte é o mais rico e o sul o mais pobre, o Rio Bravo marca muito mais do que uma fronteira geográfica. O profundo desequilíbrio de nossos dias, que parece confirmar a profecia de Hegel sobre a inacreditável guerra entre uma e outra América, nasceu da expansão imperialista dos Estados Unidos ou tem raízes mais antigas. Na realidade, no norte e no sul, geram-se, já na matriz colonial, sociedades muito pouco parecidas e a serviços de fins que não eram os mesmos. Os peregrinos do Mayflower não atravessaram o mar para conquistar tesouros legendários, nem para arrasar civilizações indígenas inexistentes no norte, mas para se estabelecer com suas famílias e reproduzir no Novo Mundo o sistema de vida e de trabalho que praticavam na Europa. Não eram mercenários, mas pioneiros. Não vinham para conquistar, mas para colonizar. Fundaram colônias de povoamento. É certo que o processo posterior desenvolveu, ao sul da Baía de Delaware, uma economia de plantações escravistas semelhante à que surgiu na América Latina, mas com a diferença de que nos Estados Unidos o centro de gravidade esteve desde o começo radicado nas granjas e oficinas da Nova Inglaterra, de onde sairiam os exércitos vencedores da Guerra de Secessão no século XIX. Os colonos da Nova Inglaterra, núcleo original da civilização norte-americana, não atuaram nunca como agentes coloniais da acumulação capitalista europeia. Desde o princípio, viveram ao serviço de seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua nova terra. As 13 colônias do norte serviriam de desembocadura ao exército de camponeses e artesãos europeus que o desenvolvimento metropolitano lançava fora do mercado de trabalho. Trabalhadores livres formaram a base daquela nova sociedade deste lado do mar. Espanha e Portugal contaram, em compensação, com grande abundância de mão de obra servil na América Latina. À escravização dos indígenas sucedeu o transplante em massa dos escravos africanos. Ao longo dos séculos, houve sempre uma legião enorme de camponeses desempregados disponíveis para serem transferidos aos centros de produção. As zonas florescentes coexistiam com as decadentes, ao ritmo dos auges e quedas das exportações de metais preciosos ou açúcar, e as zonas em decadência supriam de mão de obra as zonas florescentes. Esta estrutura persiste até hoje e ainda implica um baixo nível de salários, pela pressão que os desempregados exercem sobre o mercado de trabalho e frustra o crescimento do mercado interno de consumo. Além disso, ao contrário dos puritanos do norte, as classes dominantes da sociedade colonial latino-americana
não se orientaram jamais para o desenvolvimento econômico interno. Seus ganhos vinham de fora, estavam mais vinculados ao mercado estrangeiro do que da própria comarca. Donos de terras, mineiros e mercadores tinham nascido para cumprir esta função: abastecer a Europa de ouro, prata e alimentos. Os caminhos transportavam cargas num só sentido, rumo ao porto e aos mercados de ultramar. Esta é também a chave que explica a expansão dos Estados Unidos como a unidade nacional e o fracionamento da América Latina. Nossos centros de produção não estavam conectados entre si, porém formavam um leque com o vértice muito longe. As 13 colônias do norte tiveram, pode-se bem dizer, a dita da desgraça. Sua experiência histórica mostrou a tremenda importância de não nascer importante, porque no norte da América não existia ouro nem prata, nem civilização indígenas com densas concentrações de população já organizada para o trabalho, nem solos tropicais de fertilidade fabulosa na faixa costeira que os peregrinos ingleses colonizaram. A natureza tinha se mostrado avara e também a história. Faltavam metais e mão de obra escrava para arrancar metais do ventre da terra. Foi uma sorte. No resto deste Mainland até Nova Escócia, passando pela Nova Inglaterra, as colônias do norte produziam, em virtude do clima e pelas características dos solos, exatamente o mesmo que a agricultura britânica, ou seja, não ofereciam à metrópole, como adverte Bagu, uma produção complementar. Muito diferente era a situação das Antilhas e das colônias ibéricas de terra firme. Das terras tropicais brotavam o açúcar, o algodão, o anil, a terebitina. Uma pequena ilha do Caribe era mais importante para a Inglaterra, do ponto de vista econômico, do que as 13 colônias matrizes dos Estados Unidos. Essas circunstâncias explicam a ascensão e a consolidação dos Estados Unidos como um sistema economicamente autônomo, que não drenava para fora a riqueza gerada em seu seio. Eram muito frouxos os laços que atavam a colônia à metrópole. Em Barbados ou Jamaica, em compensação, só se reinvestiam os capitais indispensáveis para repor os escravos na medida em que se iam gastando. Não foram fatores raciais, como se vê, os que decidiram o desenvolvimento de alguns e o subdesenvolvimento de outros. As ilhas britânicas das Antilhas não tinham nada de espanholas nem portuguesas. A verdade é que a insignificância econômica das 13 colônias permitiu a precoce diversificação de suas manufaturas. A industrialização norte-americana contou, desde antes da independência, com estímulos e proteções oficiais. A Inglaterra mostrava-se tolerante, ao mesmo tempo que proibia estritamente que suas ilhas antilhanas fabricassem até mesmo um alfinete.